Boa noite, pessoal. Hoje é a nossa quarta e última aula síncrona da disciplina de computação em nuvem do curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet da UNAC IFES. Hoje eu vou falar principalmente das avaliações e dar um review de todo o nosso curso. E, preferência, pegar um feedback com vocês. Esperava que tivesse mais alunos para receber esse feedback das avaliações, principalmente das práticas, da última prática e da avaliação presencial. Então, vamos lá. Hoje é dia 9/6. Amanhã começa uma nova semana com o último trabalho de vocês. Antes de falar do último trabalho de vocês, eu vou relembrar os primeiros, porque todos os trabalhos da disciplina são integrados. O conteúdo todo da disciplina, ele é tanto a parte teórica como a parte prática, é integrada. E eu coloquei primeiro aquela parte teórica, para vocês entendessem, tivesse esse conjunto de conhecimento e informações que pudessem colocar em prática, nos trabalhos práticos. Então, primeiro, vocês que já são fera de desenvolvimento web, desenvolvimento de aplicações, coloquei vocês, já que vão começar a trabalhar com a AWS, para desenvolver um site PHP na AWS. Mostrei que a AWS, como ela tem uma sopa de letrinhas de serviço, muitas possibilidades de serviço, só que nem todos são gratuitos, como é o nosso caso. Então, eu mostrei como dar um jeitinho de utilizar essas linguagens que não são suportadas. Dar um jeitinho é a expressão mais utilizada na informática, junto com gambiarra e coisas parecidas. Em inglês, eles chamam de workaround, que é dar uma voltinha. Bom, primeiro exercício, primeira tarefa prática, foi criar o site PHP na AWS. Como o PHP ele não é suportado diretamente nos serviços gratuitos, a gente pode utilizar um serviço gratuito, que é o AWS EC2. Bom, a partir desse trabalho, já que vocês tinham esse site preparado, vocês poderiam fazer coisas mais avançadas. Os professores mediadores presenciais à distância, professores mediadores à distância, me mostraram alguns sites que ficaram excelentes, cara. Olha, ficou bem legal. Vi que vocês estavam utilizando CSS, JavaScript de forma muito profissional. Eu fico feliz porque eu vejo quanto o mercado paga bem e valoriza esses profissionais, esses bons profissionais. Sempre vai ter gente em qualquer área, em qualquer profissão, reclamando, falando que não paga bem não, que o mercado está difícil. Mas se você se dedicar, se esforçar e ter um conhecimento que poucos têm, você recebe bem sim, e é muito procurado sim. Coloca para vocês uma hora dessa, vocês já devem ter que ter o LinkedIn. Quem não tem um perfil no LinkedIn, pelo amor de Deus, faça um e faça atualizado. Então, vocês vão, a primeira tarefa depois da aula de hoje é ir lá no seu perfil do LinkedIn e colocar que vocês sabem trabalhar com Amazon Web Services. A partir do momento que vocês colocarem, vai aparecer pessoas lá te mandando mensagem querendo te contratar. Isso eu aposto. Isso acontece o tempo inteiro. Porque é um mercado muito ávido por profissionais disso. Bom, depois de fazer o nosso site PHP no EC2, o próximo trabalho foi criar uma API REST usando o API Gateway e o Lambda. Por que eu coloquei essas duas tarefas? Né? Para quem é de fora e não conhece o API Gateway e o Lambda, podem achar até que eles são muito separados, mas quando você vê na prática, você vê que eles são completamente integrados. Né? Eles são feitos para isso mesmo. O Lambda e o API Gateway é para isso. Para o API Gateway, como o próprio nome diz, ele é um gateway, ele é um portal, ele é um mecanismo de comunicação entre determinados sistemas, no nosso caso, entre o Lambda, que é essa plataforma de API do Amazon, e o REST, ok? Bom, fazendo esse trabalho, vocês viram que deu para integrar. O Lambda não tem suporte ao PHP, expliquei isso muito bem nas aulas, mas eu já utilizei umas linguagens lá que a gente não precisaria do PHP. Agora,
tivemos nossa avaliação presencial, que já vou falar dela, mas para terminar, a partir de amanhã, vocês têm um último trabalho, que é basicamente integrar aquele site PHP que vocês fizeram no primeiro trabalho prático com a API REST que vocês fizeram no segundo trabalho prático. Só isso. De nada, pessoal, de nada. Brincando. Só isso. É pegar um trabalho que vocês já fizeram e integrar com o segundo trabalho. Porque essa é a ideia, pessoal. TI, a gente tem que estudar muito, estudar a teoria, mas no final sempre olhando para a prática. Sempre vendo que tipo de problema a gente vai resolver. Então, vamos reutilizar o site PHP que foi feito na primeira tarefa prática. Vamos utilizar a API REST que foi feito na segunda tarefa prática e, ao invés de fazer no site PHP mostrar aquela exibição simples, fazer uma requisição HTTP GET para a API que vocês já sabem fazer. Isso aí é tranquilo, ok? Já vou deixar lá disponível no Ava. Bom, alguma questão relacionada a esses trabalhos práticos? Isso aí mesmo, Hércules. A integração do API do PHP, do site que vocês já fizeram, com a API REST que vocês já fizeram. Então, vocês vão só juntar os componentes desse Megazord que vocês estão criando aí. Beleza? Sobre a avaliação presencial. Ela é um questionário, maior parte das questões foi feita, são do tipo objetivo, e com algumas questões discursivas. Por que isso? Objetivo, para simplificar a resolução das questões, mesmo para você já estão acostumado a responder isso pela base teórica que vocês têm, e também pela base prática, tem questões lá objetivas que são respondidas através dos trabalhos e dos conteúdos que vocês já estudaram, e também tem umas questões discursivas, né? Eu coloquei uma das questões para vocês explicarem com suas palavras o que é computação em nuvem. Então, é interessante isso, por quê? Porque no mercado de trabalho, quando vocês fizerem entrevistas de emprego, além da parte técnica, que é abordada nas questões objetivas, vocês vão passar por essa entrevista que vocês vão ter que explicar, por exemplo, para o seu chefe ou para pessoas que muitas vezes não são nem da área de TI, o que é isso que vocês estão trabalhando. Isso é muito importante, mostrar essa importância, essa facilidade que a computação em nuvem faz, e no caso da Amazon AWS, que ela disponibiliza. Ok? Bom, por fim, como essa é a nossa última aula, eu vou falar rapidamente sobre os conteúdos abordados, falar um pouco, uma reflexão sobre os nossos aprendizados e dar umas dicas bem interessantes sobre os próximos passos que vocês vão ter. Não próximos passos dentro da minha disciplina, mas no mercado de trabalho e no estudo de vocês. Bom, começamos aprendendo o quê? O que é computação em nuvem, a parte básica, modelos de serviços, software as a service, plataforma as a service, tudo, tipos de implantação, pública, privada, híbrida. Tudo isso é a parte teórica para a gente entrar na parte prática, que é o quê? O Amazon Web Service, o AWS. Mostrei os serviços principais, a gente conheceu aquele montão de tipos de serviço, EC2, Lightsail, Lambda, etc. A partir de conhecer esse serviço, mostrei como utilizá-los da forma correta, com segurança desde impedir acessos à sua conta, como também impedir que pessoas acessem sua conta para fins ilícitos, ou até mesmo segurança para você evitar de criar um sistema que vai consumir todo o seu dinheiro. Não sei se já perceberam, a Amazon incentiva a utilização da AWS, então podem chegar nos seus e-mails aí que várias pessoas receberam créditos da Amazon, que são créditos bem grandes, muitas vezes, para você utilizar mais os serviços deles, aprender mais, porque eles precisam de profissionais com esse conhecimento, ok? E mostrei como utilizar, hospedando o site, criando a API REST e agora fazendo a integração dessas soluções. Isso aí, às vezes, depois que vocês terminarem o trabalho, você pode achar que é uma coisa muito simples, no sentido de muito pequena. Só que pensa o seguinte, vocês conseguiram trabalhar com esse servidor remoto sem estar lidando diretamente com a área de infraestrutura, sem estar com um servidor físico, sabe, virtualizando cada vez mais. E, além disso, isso torna tudo muito escalável. Você criou um servidor EC2, o que te impede de criar 10, 20? Quase nada. Claro, você tendo
o dinheiro para isso, controlando o seu orçamento. Mas quase nada. Mesma coisa com a API Lambda, por exemplo. Você consegue executar códigos serverless, sem servidor. Fica mais flexível ainda e mais escalável ainda. Então, você começa a ter muitos usuários, você vai conseguir ter mais facilidade para ter mais usuários ainda. Mas você pode perguntar, pô, professor, vai ficar muito caro. A gente está vendo que não é algo barato, mas pensa o seguinte, uma aplicação que está usando lá 5 usuários, 6 usuários, uma dúzia de usuários, ela realmente não deve ter uma verba gigantesca. É melhor você ter um servidor, muitas vezes até físico, mas é melhor você ter uma maquinazinha virtual na nuvem, que vai rodar lá, vai dar um custozinho, mas provavelmente vai ser menor do que a energia que você gasta. Agora, pensa, se você tem uma aplicação que viralizou, tem 100 mil usuários. Nossa, professor, vai ser gastar muito, mas imagina o lucro que essa aplicação não dá. Pensa, o retorno financeiro, se está tendo tanta gente querendo, o retorno financeiro vai ser altíssimo. Então, realmente vale a pena estudar muito computação em nuvem e AWS. Beleza, estamos chegando perto do final do nosso curso, que é continuar aprendendo. Como você faz? Bom, explore outros serviços da AWS. Tem serviços de banco de dados como o DynamoDB, o SNS, o SQS, tem diversos serviços. É uma sopa de letrinha, como eu disse no começo do curso, e toda hora aparecem serviços novos. Falei que alguns serviços não suportam, por exemplo, o PHP, nada impede amanhã eles começarem a suportar o PHP, ok? Outra vantagem muito grande da Amazon, da AWS, eles têm um site chamado AWS Training, treinamento AWS. Se você colocar no Google, treinamento AWS, são um dos primeiros links. Eles têm cursos gratuitos. Alguns estão em inglês, mas você consegue usar o Google Tradutor para entender. Então, eles têm cursos avançadíssimos, ou até mesmo os básicos, sobre a AWS. Você pode tentar testar novas implementações no AWS Free Tier. Então, você pode pegar sua conta AWS aí, sempre com cuidado com os gastos, implementar novas funcionalidades no seu aplicativo, no seu site, e ir aprendendo com isso. E, por fim, tirar certificações. Você gostou do mercado, quer ser altamente desejado pelo mercado, então tire as certificações AWS. Por exemplo, tem diversas. Todas começam com a AWS. Tem a AWS Certified Cloud Practitioner, se não me engano, é o primeiro nível. Você começar a trabalhar com a AWS. Você já tem condição de estudar para essa certificação e tirar. Assim que você tirar a certificação e colocar no LinkedIn, pode ter certeza que vai chover emprego. Então, olha, foi um prazer dar aula para vocês. Aprender computação em nuvem, ela abre portas para muitas oportunidades. Eu fico feliz de passar esse tipo de conhecimento. Reforço que é muito importante praticar, é essencial para consolidar esse conhecimento de vocês, e nunca deixe de explorar e inovar. Sempre teste esse tipo de serviço, aprendam mais, que vai ter uma qualidade muito boa na sua vida no mercado de trabalho. Beleza? Pessoal, alguma questão relacionada aos trabalhos anteriores, à avaliação presencial? Os professores já estão corrigindo as avaliações, então rapidinho devem ter o resultado. A partir de amanhã já vai estar disponível o próximo trabalho, então vocês conseguem terminar. Eu planejei a disciplina dessa maneira para quê? Para terminar um pouquinho mais cedo, porque eu sei que vocês devem estar cheios de tarefas das outras disciplinas, né? Então vocês têm conseguem se programar melhor para as outras disciplinas. Mas alguma questão, alguma dúvida, sugestão para as próximas vezes que eu der essa disciplina, fiquem à vontade. Alguém? Geone, Hércules, Thales. Só felicidade. Show. Show de bola. Esses cabelos brancos aqui não são à toa. Estou com 44 anos. Você tem ideia, eu comecei a estudar no IFES. Então, eu sou professor do IFES, mas eu sou mais grato pelas oportunidades que o IFES me abriu
do que pelo meu emprego, assim. O meu emprego eu acho excelente, mas foi a melhor escola que eu já estudei. Na época chamava Escola Técnica Federal. Estudei lá em Colatina. Pessoal, se eu puder dar dicas, são essas. Elas são o mínimo que eu posso fazer. Mas olha, a área de TI é excelente. De vez em quando tem altos e baixos, quando geralmente estão nos baixos, tem muita gente que fica um corvo, né, falando, reclamando que está tudo ruim, etc. E não olha para o lado, não olha para as outras áreas. Essa área é excelente, excelente. Não fique pulando de tecnologia em tecnologia. Escolha um segmento e foque nesse segmento. Pode ser que tenha mais ou menos emprego, mas quem é bom sempre vai ser perseguido pelo mercado de trabalho. Estou falando. Não precisa acreditar em mim. Coloquem lá no LinkedIn de vocês que vocês têm a AWS, conhecimento AWS. Se você melhor, estudem para a certificação mais simples que vocês acharem da AWS, deve ser essa Certified Practitioner. Façam ela e coloquem no LinkedIn. Rapidinho vai chover propostas. E eu não, assim, realmente eu não estou mentindo, é uma verdade. Eu tô cansado de ver amigos meus, principalmente quem sabe, ó, quem souber inglês, então, aí prepare para empresas gringas ficarem atrás de você. Isso é incrível. Aí vocês não ganham em dólar, em euro. Aí vocês não estão bem. Toda vez que aparecer no jornal que a cotação do dólar aumentou, vocês vão estourar rojão. Mas, ó, para quem está na reta final aí, igual você, Hércules e os demais, parabéns. Johnny, parabéns mesmo. Não é fácil. Como tudo na vida que é bom, não é fácil. Fácil, tudo que é fácil é fácil, mas vai embora rápido e te dá problemas. Então, ó, não foi difícil porque é bom. Tem que se parabenizar por terminar isso aí. Formem, sejam ótimos profissionais do mercado de trabalho. Aposto que a gente vai se encontrar no futuro. Que o Espírito Santo é um ovo e o Brasil, da gente conectado do jeito que é, a gente acaba se encontrando, ok? E parabéns. Pessoal, sem mais questões, sem mais perguntas, então por hoje é só. Parabéns aí para todos que vão se formar. Quem está faltando uma matéria ou outra, parabéns também, mas não desistam, termine essa matéria. Esse diploma vai fazer um diferencial na carreira de vocês. Vocês não estão se formando em qualquer lugar, estão se formando no Instituto Federal do Espírito Santo, na UNAC. Isso tem um peso. Valeu, pessoal. Boa noite. Tudo de bom para vocês. Até mais.